gente! Como é que vocês estão? Eu sempre tô gravando vídeos sobre fichários pra vocês, falando sobre, porque foi uma experiência ótima que eu tive, foi uma ótima aquisição pro meu ensino médio. Então, assim, eu sempre tô falando sobre ele, porque querendo ou não, vocês acompanham minha rotina com o ensino médio e tudo mais, então vocês sempre estão vendo isso aqui nos meus vídeos, em study vlog e tudo mais, ou vídeos voltados só pra ele, como esse aqui. Eu sempre falo tão bem do fichário que eu tenho, da marca e tudo mais, que eu acho que vocês estão acostumados a me ver falando tão bem que acham que eu não tenho uma experiência ou não tive uma experiência um tanto que negativa com ele. Mas, como tudo na vida, sempre vai ter aquele ponto ruim. Então hoje eu vou mostrar pra vocês os pontos negativos e os pontos positivos sobre ter um fichário. A primeira coisa que eu vou dar sobre negativo e positivo é basicamente a mesma coisa, que é o tamanho. Bom, o meu tamanho é o A4, é o tamanho que eu uso, e querendo ou não, é um tamanho grande. Então, se você não tem uma mochila que caiba, vai ser muito complicado para você estar utilizando na escola. Eu já vi muita gente reclamando do tamanho A4 em fichário, porque dizem que, principalmente dependendo do modelo do fichário, dizem que fica muito grande dentro da mochila, que a capa fica toda amassada. E querendo ou não, é uma realidade. A minha mochila cabe ele certinho. Mas, como vocês podem ver, ele tá torto. Isso é um fato que ele acontece porque quando você coloca ele dentro da mochila, o normal da mochila ela não vai ficar 100% reta, assim. Então, é normal que ele entorte. Então, assim, gente, ele ficou meio torto, mas tipo, não é nada que não volte pro lugar. Mas entorta sim, mesmo a minha mochila tendo o espaço para caber ele certinho. Então, o ponto negativo em relação ao tamanho é ele não caber em todos os lugares, mas ele é resolvido quando a gente entende que existem outros tamanhos de fichário. Então, temos aí o B5, temos o colegial, né? Temos o universitário, temos vários tamanhos. Então, assim, se você teve problema com o tamanho de não caber em todos os lugares, um menor vai facilitar a tua vida. Então, isso dá pra se resolver. Mas uma coisa que, assim, pra mim foi extremamente positiva em ele ser um fichário grande é que cabe tudo. Eu tenho basicamente, assim, umas 18 matérias dentro desse fichário e cabe tudo. Ele comporta bastante folha e eu nunca precisei tirar no bimestre. Eu sempre tiro por semestre. Então, durante 6 meses eu uso esse fichário sem nem precisar tirar as folhas. Claro que vai de cada uso, porque tem escolas que escrevem muito mais, tem escolas que escrevem muito menos, como a minha. E fora que, tipo, eu escrevo muito o que é necessário. E tem matérias que eu acabo não escrevendo tanto, tem matérias que eu não tenho tantas aulas. Então, claro que vai de escola para escola, do tanto que você escreve. Mas eu consigo facilmente usar esse fichário por 6 meses, sem retirar folhas, assim, durante o semestre, com 18 matérias. Então, o tamanho dele ter sido A4, um tamanho grande, um tamanho de argola que é um pouco maior, foi muito, 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 muito positiva. Mas o ponto negativo também tá aí, né? Ele entortou, e querendo ou não, dependendo do material, você vai desgastar essas pontinhas, tá? O meu não desgastou, porque o material é de polipropileno, eu não sei falar essa palavra. Mas enfim, o material é muito bom, então acaba que ele tem mais dificuldade em ser machucado, basicamente isso. Então, tomem cuidado também no material que você for escolher, porque isso interfere muito. Um ponto muito positivo do fichário é que, principalmente se você é uma pessoa muito organizada, você vai conseguir trabalhar com ele muito bem. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada nos meus estudos. Então, assim, ele pra mim foi a melhor escolha, porque eu nunca tive nenhum problema com essa questão da organização. Mas várias pessoas já se queixaram pra mim, que eu indiquei, compraram e tudo mais, mas se queixaram pra mim de que não conseguiu se adaptar com a organização, porque não era a forma correta e tudo mais. Gente, sempre vai existir algo que pra você deu certo e pra outra pessoa não deu. Por isso que eu acho que esse vídeo aqui ele é muito importante. Mas enfim, eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Então a forma como eu organizo o meu fichário fica muito boa pro meu dia a dia. Então eu quase nunca, na verdade eu acho que eu nunca tive problema com a organização. A única vez que eu tive um problema foi que eu emprestei folhas pra pessoa copiar a atividade. E aí essa pessoa me entregou, eu não lembrava mais onde era que tava, porque eu não coloquei a data e acabou se perdendo.
Então já vai pro ponto negativo, que é você pode perder folhas. Então, uma dica que muita gente coloca sempre nos comentários dos meus vídeos de fichário é numerar as folhas, porque assim, se isso acabar acontecendo, de você emprestar e tudo mais, você não perde, porque estão todas numeradas. Bom, então assim, se você é o tipo de pessoa extremamente desorganizada, isso aqui não vai servir pra você. De verdade. Não investe em um fichário se você é desorganizado, porque o fichário ele só serve pra gente organizada, ou pelo menos que tá tentando se organizar. Porque se você tiver muita facilidade em perder folhas, em não colocar data, em não numerar, em não saber a ordem da posição das tarefas, a ordem da posição das matérias, você vai se perder, que no fim você não vai encontrar é nada. Então, se você é uma pessoa desorganizada, pensa muito bem se você realmente quer comprar um fichário. Porque ou você vai se arrepender por ser desorganizado, ou você vai finalmente virar uma pessoa no caso, uma pessoa organizada por causa do fichário. Então pode ser que você se torne organizado, ou pode ser que tudo vire uma bagunça e no final nada dê certo. Um ponto muito positivo que fez eu querer comprar ele de cara é a leveza. Gente, isso aqui pesa igual um papel. Por que que ele se torna leve? Aqui dentro você coloca a quantidade de folhas que você quiser. Ou seja, que pode ter 300 folhas ou pode ter 2. Como eu disse, eu sou o tipo de pessoa que eu só escrevo coisas que são muito importantes, da lousa e tudo mais, quando é basicamente obrigatório escrever. Então, eu tenho pouquíssimas folhas dentro do meu fichário. Então, tipo, eu nunca coloco o blocão todo. Eu boto 20 folhas de um bloco ou 30 folhas de um bloco. Nunca boto o bloco de 90 inteiro. Não façam isso, porque pesa demais e você no fim nem precisa. Então, no máximo que eu coloco ali são 30 folhas, e aí eu consigo durar, às vezes, um mês inteiro com essas 30 folhas, ou até mais tempo, dependendo de como tá o mês. Mas assim, gente, fica muito leve, de verdade. Durante os 6 meses, assim que eu acabo o semestre, ainda tá leve, muito mais que um caderno. Porque o que acontece? No ensino médio, você escreve muito, você tem muitas matérias, principalmente se você é de uma escola em tempo integral, profissionalizante, vai depender muito aí de como é a tua rotina, de como é de como é a tua escola. Enfim, se você tem muita matéria, o normal é você comprar 2 cadernos de 10 matérias, um caderno de 20, um caderno de 15, enfim. Tem pessoas que eu conheço que tem caderno de 20 matérias e mais um de 10, ou seja, leva 2 cadernos pra escola que soma 30 matérias. Então, assim, gente, o peso de um caderno de 20 matérias já é enorme. Imagina de 2. Então, nem se compara, isso aqui é super leve, tá? Peso de papel. Então, assim, vale muito a pena você investir se você quer leveza, porque ele vai te trazer leveza. E o ponto negativo é também esse, porque se você não souber organizar, ele vai se tornar pesado. Por exemplo, tem muita gente que eu conheço que coloca 20 folhas, 30 folhas em cada matéria. Eu tenho 18 matérias. A soma iria dar uma quantidade de folhas gigantescas, no fim iria ficar extremamente pesado. E aí, eu já peguei em fichários extremamente pesados, porque a pessoa taca uma porrada de folhas que nem tem necessidade, porque essa pessoa não usa. Então, essa dica, gente, peguem. Não coloquem folhas nas divisórias, coloque um bloquinho pequeno, vai escrevendo, retirando e colocando na divisória, e só depois você repõe as folhas. Assim fica muito leve. Então, saiba organizar para que não fique pesado. Um ponto muito negativo é que é esse fichário. Você só tem ele. No caderno, você acaba mudando bastante. Então, muda as capas, muda tamanho. Tem sempre uma coleção nova de alguma marca chegando. Então, você acaba se encantando por capas de cadernos diferentes e tudo mais. Nisso, você não pode muito controlar no seu fichário, porque ele é só ele. O meu eu comprei lilás, que atualmente é minha cor favorita. Não era no dia que eu comprei. Depois se tornou. E graças a Deus se tornou, porque eu não enjoei da capa dele. Mas assim, eu não enjoei. Mas eu acho que se fosse uma capa, por exemplo, azul, verde, laranja, eu já teria enjoado. Talvez porque não é minha cor favorita, né? Então, eu não sei, vai depender de qual é a sua cor favorita. Então, na dúvida, compra ou um fichário preto ou um fichário de capa transparente. Por quê? Porque no de capa transparente você consegue personalizar. A capa ela é totalmente transparente, então aqui dentro você consegue colocar uma capa diferente. E aí você consegue mudar ele, personalizar ele. Então, o ponto negativo, gente, é que
você só tem ele. Você não vai conseguir personalizar muito bem. No caso meu, eu personalizo na parte de dentro. Então, tipo, eu tenho umas fotinhas, eu sempre boto umas coisinhas diferentes. E eu sempre mostro isso em vídeo organizando meu fichário, que logo, logo sai. Mas, você não vai conseguir personalizar como um caderno por exemplo. Então, tenha em mente isso. O caderno você consegue personalizar sempre, né? Você sempre tá comprando um novo. Já o fichário não. É ele, só ele, porque ele é caro. Você não vai ficar trocando de fichário todo semestre. Então, preste muita atenção, porque o ponto negativo dele nisso é bem ruinzinho se você é muito enjoada pra mudanças. Então, assim, se você quer sempre estar mudando, gente, cuidado no fichário que você vai comprar. Porque pode ser que você queira mudar logo no primeiro semestre, e aí é mais dinheiro e toda aquela questão. Então, se você detesta coisas que duram muito tempo, por exemplo, eu tô indo pro 3º ano e ainda não enjoei dele. Então, se você tem esse problema em enjoar das coisas rápido, cuidado em qual fichário você vai comprar, escolhe muito bem a cor, escolhe muito bem qualquer personalização que seja, não compra nada colorido. Foi justamente esse o ponto que eu trabalhei muito quando eu fui comprar, de não comprar nada colorido, comprar uma cor exata, que eu soubesse que eu não iria enjoar. Então, toma cuidado com isso. Enfim, gente, pro momento, é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês em relação a esta coisinha aqui, de pontos positivos e pontos negativos, porque foi algo que, assim que eu pensei em comprar, eu pesquisei muito sobre e eu nunca vi alguém falando exatamente isso que eu falei. Então pode ser que você esteja procurando essas dicas e tudo mais, então já tô te dando, porque quando eu fui procurar sobre, eu não encontrei o que eu tava precisando ouvir, que foi exatamente isso que eu falei pra vocês. Então espero muito que vocês tenham conseguido aproveitar essas dicas, que vocês tenham conseguido entender se o fichário realmente é algo pra você ou se não é. Se você tava em dúvida de comprar, uma coisa que eu te digo ele é muito bom. Mas essa foi a minha experiência, pode ser que você ache ele péssimo. Então pesquise muito bem, saiba que fichário você vai comprar, de qual material você vai comprar. E uma coisa que eu digo, não compre fichário de papelão, nunca, em toda a sua vida, não compre, tá legal? Ele machuca as pontinhas, ele se desgasta muito rápido, ele fica todo amassado, ele fica todo rabiscado, ele fica péssimo. Então não compre de papelão. Então, tome muito cuidado, saiba o que você está comprando, porque é dinheiro, você não consegue esse dinheiro de volta. Então, saiba escolher, porque se você souber escolher, o fichário pode ser que seja a melhor opção da sua vida. Mas se você for escolher de uma forma errada, pode ser que seja a sua pior decisão, você tenha gastado seu dinheiro de uma forma extremamente negativa e que você se arrependa totalmente. Então, tome cuidado com o que você está comprando e saibam escolher essa coisinha muito bem, porque pra mim foi ótimo, não me arrependo nem um pouco, tem todo o meu coração, eu indico muito pra quem tá no ensino médio, no ensino fundamental, em tudo. Faculdade eu ainda não sei, né, mas talvez eu saiba futuramente. Mas, enfim, é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo. Tchau!